Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitário de Uberlândia. Acompanhe também os destaques do Informativo pelo Instagram, @tvu.uberlândia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024, e você confere na edição de hoje que o Plano de Emergência Pluviométrica 2024-2025 foi apresentado pela Prefeitura de Uberlândia. E ainda, Instituto Algar abre inscrições para o programa social Talentos de Futuro. E hoje, nosso quadro de esporte está de volta. E nossa entrevista ao vivo é sobre as varizes e as hemorroidas. Isso e muito mais você confere agora. Começamos a edição de hoje falando de uma oportunidade. O Instituto Algar abriu as inscrições para o programa social Talentos de Futuro, que oferece formação gratuita em tecnologia da informação para jovens em situação de vulnerabilidade. Acompanhe. Isso mesmo, Matheus. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 15 de dezembro. As vagas são limitadas e direcionadas a jovens de 18 a 29 anos. Aqui ao meu lado, a Carolina Toffoli, que é gerente do Instituto Algar, vai nos dar mais informações. Carolina, além da idade, quais são os outros requisitos para fazer a inscrição? O aluno ele tem que ser oriundo de escola pública, então ter estudado em escola pública e já tem que ter acabado o ensino médio. E ele precisa estar até o 3º ano, no máximo, da graduação. Se ele não tiver graduação, também não tem problema, mas já tem que ter concluído o ensino médio. Então é isso e a questão de renda. Tem que ter até 1,5 salário per capita de renda. E como que ele faz para comprovar isso? No formulário de inscrição, que está no site www.talentosdefuturo.com, a gente coloca as formas de comprovação. Mas ele tem que mostrar a renda do pai e da mãe, se ele mora com o pai e com a mãe, ou com as pessoas que vivem com ele. Quais vão ser o que ele vai aprender, como que vai ser o curso? Nessa formação, ele vai aprender 2 eixos importantes, a parte comportamental e a parte técnica. E eu digo que é como se fosse um avião, que tem 2 asas. Uma asa é a comportamental, outra é a técnica. Para a gente ter sucesso no mercado de trabalho, elas têm que estar equilibradas, porque senão o avião cai. Então, na parte comportamental, são vários eixos: ética, atitude, inovação, trabalho em equipe, como que a gente se porta em processos seletivos, em entrevistas, posicionamento em redes sociais. E na parte técnica, é a parte de TI. Então, introdução à lógica da programação, inteligência artificial, que está muito em voga hoje, como que a gente usa a inteligência artificial generativa, back-end, são vários temas de TI. É um ano inteirinho de formação. Eu ia perguntar exatamente isso, vai durar 1 ano de formação e depois ele já sai apto para ir ao mercado de trabalho. Exato. A formação começa em janeiro, reforçando a data de inscrição é até 15 de dezembro e a formação começa no ano que vem, de janeiro até dezembro. E para estimular que eles participem desse processo e invistam um tempo na formação deles, a gente vai inclusive pagar uma bolsa. Então, além de ser gratuito, esses jovens ainda vão ter acesso a uma bolsa de estudos. E sim, ele sai apto para começar a trabalhar nessa área, que é uma área que está muito aquecida, que tem muita demanda, que tem muitas vagas em aberto, mas que exige uma capacitação das pessoas. Inclusive, as vagas são limitadas, né? Qual que é o número de vagas? As pessoas então têm que aproveitar essa oportunidade, têm que correr para conseguir a vaga. Sim, são 100 vagas que a gente vai ofertar no ano que vem. E depois que as pessoas se inscreverem, se ela tiver aí atendendo a todos os critérios que a gente falou de renda, de escolaridade, ela ainda vai passar por 2 processos. O primeiro vai ser um teste de perfil. A gente vai ver se essa pessoa ela tem facilidade nessa área, porque senão a pessoa também pode entrar num processo de sofrimento, né? Então, assim, ela é uma pessoa que vai se desenvolver facilmente nessa área, então elas vão ter prioridades, as pessoas com esse perfil. E a segunda coisa vai ser uma prova, um teste lógico-matemático, porque também a pessoa que tem essa facilidade lógica e matemática, ela vai conseguir se desenvolver muito melhor na área técnica. Perfeito, muito obrigada. Então é isso, Matheus, uma oportunidade excelente para esses jovens. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Andréa. E Uberlândia lidera Minas Gerais
e se posiciona entre as 10 melhores cidades do Brasil no ranking de sustentabilidade dos municípios de 2024. A nossa repórter, Andréa Rochael, traz mais informações. Uberlândia lidera em Minas Gerais e se destaca em 10º lugar no ranking dos municípios em sustentabilidade 2024. O levantamento foi realizado pela organização suprapartidária Centro de Liderança Pública, baseada em critérios de ESG e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, definidos pelas Nações Unidas. Sobre os critérios de ESG, Uberlândia alcançou a 7ª posição nacional, com índice de 86,75, superando inclusive todas as capitais do Brasil. Já na análise dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Uberlândia ocupa a 9ª posição geral, destacando-se especialmente na dimensão saúde e bem-estar, onde está na 3ª posição, com um impressionante índice de 96,15. Este desempenho excepcional reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida de seus habitantes. Uberlândia também aparece na 24ª posição no ranking de competitividade dos municípios, confirmando seu progresso em diversas áreas. São 65 indicadores analisados, todos mostrando os esforços da cidade em alcançar um desenvolvimento equilibrado e sustentável. Com foco em uma prática que une árvores, culturas agrícolas e criação de animais, o Tecnosaf vai reunir especialistas de renome para compartilhar conhecimento e experiências. Acompanhe. Isso mesmo, Matheus. Esta é a primeira edição da Tecnosaf, que vai acontecer no próximo dia 23. Aqui ao meu lado, o professor Luiz Augusto, que vai nos dar mais detalhes sobre esse evento. Como que vai funcionar esse evento? Então, o Tecnosaf é o encontro técnico sobre o sistema agro-silvopastoril. Nós estaremos reunidos agora no próximo dia 23, a partir das 8 horas da manhã, lá na Fazenda Sobradinho, no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui na cidade de Uberlândia. O encontro tem como objetivo divulgar os resultados de pesquisas que são desenvolvidas lá no Centro de Estudo em Sistema Agro-Silvopastoril, lá na Fazenda Sobradinho. Já fazem 9 anos que nós, um grupo de pesquisadores, a gente vem desenvolvendo pesquisas relacionadas ao tema, qual o componente arbóreo dentro do sistema, qual que é a melhor forrageira, qual que é o desempenho das culturas anuais, o impacto para o solo, capacidade de sequestro de carbono. Então, são muitas informações que foram levantadas ao longo desses 9 anos e que nós vamos aproveitar o evento, para divulgar junto aos produtores, à comunidade do Sobradinho, estudantes dos cursos de agronomia, engenharia ambiental, técnica e agropecuária e aquelas pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre o sistema agro-silvopastoril, que é uma modalidade de sistema agroflorestal. E como que as pessoas fazem para participar desse evento? Então, o evento ele é um projeto de extensão do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, então ele é aberto a toda a comunidade, Para participar do evento não tem custo, é um evento gratuito, basta entrar no link www.iftm.edu.br/eventos/Tecnosaf 2024. Ou basta ir ao dia, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos lá para fazer a inscrição daqueles que não conseguiram fazer a inscrição pelo site. E vai ter algum número de vagas limitado? Esse ano nós limitamos a vaga em 200 participantes. Ótimo. Como vai ser esse evento? Vai ter alguma demonstração prática? Vai ser através de palestras? O evento ele vai acontecer, é um encontro técnico, então nós estaremos dentro do Centro de Estudo em Sistema Agro-Silvopastoril e aí nós faremos rotação por tendas,
onde cada tenda nós teremos 2 especialistas abordando temas relacionados ao sistema agressivo-pastoril. Então, nós teremos especialistas falando sobre a taxa de sequestro de carbono dentro do sistema, especialistas falando sobre a escolha da forrageira, especialistas falando sobre a escolha do componente arbóreo, manejo de pragas, né, o manejo do gado dentro do sistema. Então, nós faremos rotação por essas tendas, onde cada tenda terão 2 especialistas que farão a abordagem do tema. Então, a previsão é que o evento ele inicie às 8 e finalize aí por volta aí das 12 horas. Perfeito, então muito obrigada pelas informações. Então é isso, quem tiver interesse pode acessar o site e fazer a inscrição. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado mais uma vez, Andréa. E agora é o nosso momento do esporte aqui no Informativo TVU. Já está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Nayara. Quais são as novidades do esporte? Você voltando agora com o quadro, né? Isso, boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Saudade de vocês. Hoje eu vim com uma agenda esportiva da semana. Então, começando com a base. A equipe Sub-10 da Prefeitura de Uberlândia, representada pela Futel, disputa a fase final do Campeonato Estadual de Futsal, agora aqui em casa. Os jogos acontecem no Poliesportivo do Patrimônio entre amanhã e domingo, e fica o convite aí porque é aberto ao público, né? E ver os meninos jogarem é sempre muito legal. Vale a pena marcar presença, né? Sim, a torcida sempre vale muito a pena, até porque agora falando dos adultos, né? As mulheres atletas, a partir de amanhã também a equipe da Prefeitura de Uberlândia, representada por aquela parceria que a gente já conhece entre a Futel e o Praia Clube, disputa a 31ª Taça Brasil de Futsal Adulto Feminino. A competição será na Serra, no Espírito Santo, até o dia 28 de novembro. Então, já que não dá pra gente ir lá assistir as mulheres, vamos assistir os meninos aqui em casa. Também falando desse final de semana que está muito agitado, no sábado, o Dentil Praia Clube vai receber o Fluminense às 19 horas, 7 horas da noite, no ginásio TC. O time uberlandense tem 100% de aproveitamento, Matheus, e é claro que a gente está buscando se manter desse jeito, né? Com certeza, e o esperado é que continue, né? Sim, é um time que vem muito coeso e o que a gente já falou aqui algumas vezes, né? É um time onde as peças importantes, elas podem até mudar, mas eles sempre continuam naquele nível alto de quem está buscando por um título. Então, vai lá torcer, os ingressos já estão disponíveis pelo site BIP Show. E agora falando de futebol, o Atlético Mineiro entra em campo contra o São Paulo às 9h30 da noite em busca de uma vitória depois de 5 jogos sem vencer. O São Paulo, ao contrário, vem de uma boa sequência, principalmente em casa. Então, não dá muito para saber como vai ser esse jogo, mas o Galo está precisando ganhar nesse momento aí, Matheus. E o Galo também, né, já se preparando ali para a final da Libertadores, né? Sim, então vem jogos, né, muito importantes por aí, mas não pode deixar o Campeonato Brasileiro de lado, até porque é um time grande que tem que saber dosar os 2 campeonatos e jogar bem todos eles, a torcida preza por isso. E a final da Conmebol Sul-Americana acontece também no sábado, em Assunção, no Paraguai. Entram em campo o Cruzeiro e o Racing, e aqui tem um fato muito importante que eu separei para trazer para vocês, para o Matheus também, porque ambos os times buscam seu primeiro campeonato, o primeiro troféu a ser levantado no Sul-Americano. Então, assim, o jogo promete ser decidido nos detalhes, Matheus, vai ser jogão. Eu acho que vai dar Cruzeiro, viu, né? Olha, particularmente, eu estou torcendo também. Eu acho que é muito importante ver o Brasil conquistando esses campeonatos internacionais. E já que o Cruzeiro nunca ganhou nenhum, eu acho que é a hora, né? Pois é, exatamente. E é isso, gente. Boa noite para vocês e boa noite, Matheus. Excelente, Nayara. Então, só lembrando, o quadro toda quinta e terça-feira, né? Terça isso. Você está de volta. Terça eu estou de volta para contar como que foram esses jogos e falar um pouco sobre o meio da semana. Muito obrigado, Nayara. Boa noite. Boa noite. E nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista ao vivo sobre as varizes e as hemorroidas.
com o angiologista Ricardo de Ávila Oliveira. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU e nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre as varizes e as hemorroidas. E para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio o angiologista Ricardo de Ávila Oliveira. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Informativo. Obrigado, Matheus. Eu que fico grato por poder tentar trazer alguma informação para vocês. O prazer é todo nosso. E para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a diferença das varizes e das hemorroidas? Matheus, é bem comum essa pergunta, até porque varize tem um dicionário médico para a gente lidar com isso. É qualquer veia dilatada e tortuosa. Então, ela tornou-se uma doença. Essa veia com tortuosidade e dilatação cria um ambiente propício ao sangue ficar mais estático, parado, com tendência a flebite, trombose, sangramento e assim por diante. Hemorroida é um tipo de varize, a varize hemorroidária. Como há outros tipos de varizes também. Por exemplo, imagine a varicocele no homem. Quem vai tratar é o urologista. A hemorroida, quem vai tratar é o proctologista, o cirurgião vascular. Ele está tratando, obviamente, das varizes de membros inferiores, bem como em outras partes do corpo quando ocorrem. Elas podem ocorrer por malformações, então pode ocorrer no tórax, Matheus. Elas podem acontecer por outras doenças degenerativas e o mais comum é ocorrer nos membros inferiores. Então é importante, a gente ressaltar que dependendo ali da área do corpo, tem uma especialidade específica, não é mesmo? Exatamente. E é importante entender que a doença em si, ela vai causar problemas diferentes. Por exemplo, infertilidade, toda uma situação coloproctológica, sangramento ou úlcera de membros inferiores. Então isso cria uma diversidade de situações em que a medicina e a sociedade precisam agir para que nós não tenhamos o dano ao indivíduo e à sociedade como um todo. Ricardo, agora focando na sua especialidade, as varizes, quais são os tipos de varizes existentes? Bom, varize é uma doença bem comum em que a gente diz que tem a fina e a grossa. Pronto, existe uma classificação que a gente chama de classificação CEAP, que varia de 0 a 6. Quando a gente diz que o CEAP é 6, então a pessoa tem uma úlcera. É tanta varize e isso levou a um problema, a uma descompensação do sistema de retorno venoso que leva à formação de uma úlcera de perna. Existem varizes menores, em que a preocupação é mais estética e nós, cirurgiões vasculares, nós pensamos da seguinte forma: qual a doença, qual a evolução natural da doença não tratada, Matheus?
Bom, imagine uma cárie de dente. Se você deixa uma cárie de dente pequena crescer, ela não vai levar a um problema maior? Nós pensamos a varizes da mesma forma. Se ela desenvolver, se ela crescer, ela leva a um problema maior. Há uma estimativa que 2 de cada 3 pessoas não tratadas vão ter uma complicação ao longo da vida. Surpreendentemente, isso parece ser pior no homem, porque o homem procura menos médico. As mulheres são mais cuidadosas. Ricardo, e quando a gente fala das causas, o que causa tudo isso? O fator genético, a gente pode dizer que é o que mais influencia ou não? Boa pergunta, Matheus, mas você já viu que todo mundo quer culpar a genética por tudo? Pois é. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Existem coisas que são por acaso e elas são malformações. A criança já nasceu com uma determinada varize porque é mal formada. Ninguém é culpado disso. Por acaso acontece. E existem coisas que são degenerativas. Matheus, essa pergunta ela nos leva a pensar na seguinte forma. Você já viu que não tem nenhum atleta de elite nesse mundo com varize? Se você pegar uma Olimpíada, você não vê. Você vai ver as atletas do praia, você não vê varize. Os jogadores de futebol profissional, você não está vendo. Então, como toda doença degenerativa, incluindo aterosclerose, hipertensão, diabetes, enfim, a doença ela tem muito a ver com aquela lógica de como eu me cuido. Se eu engordo, a pele afasta do músculo, eu crio um espaço, a veia vai ter que ser criada. Se eu paro de praticar exercício físico, eu perdi massa magra. Então, o simples fato de ter oscilação da gordura corporal já é importante. O trauma é um fator importante. Você vai machucar a veia, você cria neoangiogênese. Então, esses são todos fatores importantes, na verdade, para que a gente vá lidar. Mas a gente entende que o ser humano nasceu para dormir 8 horas por noite, trabalhar 8 horas por dia e ter 8 horas por dia para viver, né? O ser humano está muito focado em muito trabalho, né, Matheus? Pois é. E é tanto trabalho que ele desenvolve muito mais do que varize. Então, varize passou a ser também um marcador. Aquela pessoa que tem muita varize e acaba por desenvolver úlcera de perna, gente, ela não se cuidou. Então, ela também parece ter um risco maior de morrer mais cedo. Por quê? Porque ela também está desenvolvendo outras doenças degenerativas, como infarto, acidente vascular encefálico e assim por diante. Não que tenham relação, mas que a mesma causa está associada à degeneração do corpo. Doutor, e quais são os sintomas? Nos bastidores você comentou que a dor não é um deles, né? Opa, vamos lá. Existe um estudo que para nós é um divisor de águas, que é o Edinburgh Vein Study. O Edinburgh Vein Study é um estudo de 1999. 1.566 pacientes, homens e mulheres, com dores nas pernas e varizes de membros inferiores foram tratados. Tratamento convencional. E todos os fatores confundidores de uma pesquisa clínica foram retirados. Por exemplo, um jogador de futebol, quando tem um dano muscular, se ele utilizar uma atadura elástica, ele melhora a dor. Então, se eu tiver uma tendinite, operei varize, aquela dor melhora se eu utilizar uma meia elástica. Ou seja, todos os fatores retirados. As pessoas tratadas não melhoravam a dor. Então, concluíram que varize não dói. Ela só dói se tiver complicação, uma flebite, uma trombose. Aí sim, aí nós estamos diante de algo que causa dor. Então, quando a pessoa sente alguma dor, é outra coisa. Opa, nós temos que pensar na complicação de varize. De outro lado, Matheus, 50% das pessoas que têm muita varize, aquela grossa, essa pessoa sente dor e 50% não sente. Então, toda vez que uma pessoa chega para mim e fala assim, estou com dor na perna, eu vou perguntar, interessante, será que o cuidado com a vida foi tão bom assim? Será que não tem uma tendinite, uma artrose? Será que não tem outra coisa que pode associar? Você quer ver um dado interessante? As mulheres, elas têm uma bacia aberta preparada para o parto. É natural que o joelho seja mais tortinho. Então é bem comum desenvolver tendinite na região do joelho. A gente chama de tendinite de pata de ganso. E é bem na região que passa a veia safena. Então as pessoas associam muito, é a varize. Você vai ver, se opera a varize, a pessoa não melhora a dor. Ela está com uma tendinite. Nós precisamos não dar valores errados à coisa errada. A varize é uma doença silenciosa. Quando ela reclama, ela não manda recado. Ela vem com uma flebite, ela vem com sangramento, ela vem com uma úlcera de perna. Doutor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. E a última coisa que eu gostaria de perguntar é em relação aos tratamentos e também à prevenção. Quais são os meios possíveis aí, de tratar
as varizes e prevenir. Como pode ser prevenido? Então vamos lá. Para a gente falar em tratamento, nós temos uma diversidade de situações hoje que nós podemos atribuir valores. O próprio Ministério da Saúde ele tem uma atribuição de custo-efetividade e a cirurgia convencional de varizes ainda é muito empregada e talvez a mais empregada no mundo. Nós temos aqui os hospitais municipal, o UFO, tem outros da região aqui que estão lidando com esses procedimentos. Técnicas novas como laser, radiofrequência, endolaser, elas vêm, na verdade, para tentar diminuir o tempo de repouso, aquela condição em que o paciente vai ter que ficar deitado depois na cama, após uma cirurgia. Então, retornar mais cedo ao trabalho. É claro, elas implicam em um aumento de custo. Técnicas como escleroterapia com espuma, elas necessitam de sessões repetidas, mas é o natural. Todo mundo que faz uma cirurgia, a maioria das pessoas pelo menos, tem necessidade de estarem fazendo novas sessões também de aplicação de varize, que nós chamamos de escleroterapia. Essa aplicação de varize, ela vai evitar que veias remanescentes venham dilatar e crescer, assim como a cárie de dente vá. Então, o primeiro cenário é, todas as varizes foram tratadas? Perfeito. Se as varizes não foram todas tratadas, existe o risco de desenvolvimento de novas a partir daquelas que já estão ali. O segundo cenário é, se todas as varizes foram tratadas, a pessoa modificou o estilo de vida, ela está fazendo exercício físico, mantendo o peso, não oscilando gordura corporal, evitou o trauma, foge do estresse. Vamos tentar viver uma vida que seja mais prática. Mas, Matheus, é muito fácil falar, fazer que é difícil. Não é verdade? Doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Então a dica é cuidar da saúde, né? O quanto antes, melhor. Sempre. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Gratidão minha, fico sempre à disposição. Nós que agradecemos. E a Prefeitura de Uberlândia apresentou hoje o Plano de Emergência Pluviométrica 2024-2025. Confira. A nova cartilha do Plano de Emergência Pluviométrica para 2024-2025 foi apresentada em coletiva nesta tarde em Uberlândia. Com as chuvas ficando cada vez mais intensas e frequentes, é fundamental que os órgãos de segurança pública estejam preparados. Está sendo esperado muitas chuvas para esse mês de novembro, né? Quanto para o restante do período também. Nesses casos, o ideal é evitar, quando começar a ocorrência de uma chuva mais forte, o pessoal evitar sair às ruas. Em não sendo possível sair às ruas e já saindo das ruas, o interessante seria as pessoas nos veículos estacionarem em locais mais elevados, né? E evitar também ficar debaixo de árvores, né? Porque as chuvas, nesses períodos, elas são acompanhadas de rajadas de vento também. Então nós temos muitas quedas de árvores e queda de galhos. A cartilha do Plano de Emergência Pluviométrica, disponível no portal da Prefeitura, reúne ações conjuntas entre a Prefeitura e diversos órgãos para mitigar os impactos durante o período chuvoso. Uberlândia teve o maior volume de chuva do estado entre os dias 1º e 18 de novembro. Foram mais de 320 milímetros de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Nós iremos reunir com equipes de bombeiros, de outras equipes, semanalmente, né, para tratar de assuntos referentes à prevenção, à preparação e à resposta caso ocorra algum evento nessas áreas de riscos. Todas as áreas estão mapeadas, estamos com atenção focada principalmente naquelas áreas onde as pessoas são mais vulneráveis, residem em residências com mais, sem ter muita fundação, né? São aquelas residências, vamos dizer, mais vulneráveis a essa crise climática. Mas estamos atentos em todo o município e estamos atuando junto com todas as instituições que integram o sistema de defesa civil aqui no município de Uberlândia. Áreas críticas já conhecidas como Rondon Pacheco e bairros como Morumbi ainda continuam sendo os principais pontos de alerta para a população. Por isso, a Defesa Civil intensificou os esforços de educação e conscientização da população sobre os riscos climáticos, incentivando a adoção de medidas de autoproteção, com cadastramentos em sistemas de alertas disponibilizados por SMS, entre outras ações. Nós temos algumas ocupações aqui em Uberlândia
Temos várias, né, que são tidas agora como favelas pelo IBGE, mas em algumas dessas elas são tidas como área de alto risco, R3 e R4, como a gente costuma tratar, né? Comunidade das Torres, ela está abaixo das torres da CEMIG, local de altíssimo risco. Temos aí, e ao lado de uma rodovia, temos aí outras comunidades que estão aqui ao lado da rodovia, que é local que passa muitos caminhões com produtos químicos, outros produtos perigosos, que possam também afetar essas populações. Então, o Glória também, que temos aí uma grande quantidade de residência de famílias residindo numa bacia de amortecimento, que alaga todo ano. Hoje lá está alagado e a água demora a drenar naquela situação lá. Tá? Então essas áreas, elas que são as mais monitoradas pela Defesa Civil. Toda vez que chove naquele setor, nós deslocamos, juntamente com o pessoal do Bombeiro, a gente fechou, temos um plano com essas instituições para poder atender principalmente essas famílias que estão mais vulneráveis às condições climáticas. De acordo com a cartilha, até março de 2024, é esperado um acúmulo de até 900 milímetros de precipitações, o que faz com que todos os órgãos estejam empenhados para prevenir, apoiar e prestar assistência à população. Num primeiro momento, a gente ressalta a questão da prevenção e, acontecendo o desastre, todas as viaturas nossas do turno de serviço já têm ciência de todo o plano, quais ruas devem ser interditadas, aonde deve ser apoiado, para que não vá nenhum carro, nenhuma pessoa para essas ruas que a gente vai ter interditado. O que a gente gostaria de solicitar é que, uma vez a viatura lá estacionada, interditada a via, que não seja forçado, não seja tentado passar por aquela viatura, porque ela está ali para garantir que nenhuma pessoa corra nenhum tipo de risco. E o informativo de hoje fica por aqui. Mais informações você acompanha no Jornal da Cultura às 9 da noite. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.